O tilt test, ele já faz o diagnóstico da desautonomia do sistema nervoso autônomo. Só que como é uma doença que também não tem um tratamento específico, que é uma doença que tem fase de pesquisa também, não tem muita intervenção a ser feita. Na verdade, a tentativa é tentar lidar com sintomas. Já foi constatado que existem diversos sistemas do corpo humano que são prejudicados perante a encefalomielite miálgica, né? Já existem estudos que evidenciam isso, mas são todos estudos preliminares, eles não sabem ao certo o que é que, de fato, desencadeia. Existem suspeitas que pode ser um fator pós-viral. Em alguns países, eles acham que pode ser desencadeado pela doença de Lyme, que é a famosa doença do carrapato, né? Aqui no Brasil, praticamente não é diagnosticada a doença de Lyme, na verdade, né? Então, assim... A doença de Lyme, ela já é comprovada do carrapato. É do carrapato. Sim. Então, assim, existem diversas suposições, diversas linhas de pesquisas para vários sentidos. Então, assim, na verdade, o nome da doença, comumente, é síndrome da fadiga crônica, né? Só que esse é um nome muito infeliz, né? Que a maioria das vezes que você chega, tanto num médico, ou você chega em alguém para virar e falar, eu tenho síndrome da fadiga crônica. Todo mundo vira e fala assim, fadiga, eu também tenho, né? Nossa, sono também tenho, né? Também tenho. Só que não, a doença ela tem um aspecto muito mais amplo de sintomas, né? Que são dores, cansaço extremo por mais de 6 meses, disfunção gastrointestinal. Normalmente, os pacientes com encefalomielite miálgica têm desautonomia do sistema nervoso autônomo, tem o brain fog, que é uma dificuldade de raciocínio. Às vezes você tem uma sensação assim que parece que tem uma nuvem na sua cabeça. Isso ocorre em situações específicas, do tipo você está conversando em grupo, ou é a qualquer momento mesmo, dá uma fadiga mental de você ficar paralisado. Como é que é isso? Depende. Na verdade, a maioria das vezes os sintomas podem ser desencadeados por esforço físico, esforço psíquico, e esforço de raciocínio, lógico mesmo, né? E tanto fatores emocionais quanto fatores de ler, escrever, estudar demais. Cognitivos. Cognitivos, isso. Porque às vezes eu perco as palavras. Desculpa, faz parte do contexto. Não, tá ao vivo aqui, eu quero entender exatamente esses sintomas, né? Eu li sobre a doença encefalomielite miálgica, que tem um nome muito forte, né? Infelizmente, assim, não poético, como você falou. Diz que ele tem uma certa manifestação etária. Ele meio que não vem de nascença. Ocorre alguma coisa que desencadeia e aí fica persistindo aqueles sintomas ali. O que eu queria saber de você é o seguinte, como que foi com você? Aí a gente amplia depois pro... Cara, comigo foi super difícil, como é com qualquer outro paciente, porque existe uma dificuldade de diagnóstico muito grande. A estimativa é que pelo menos 90% dos pacientes não cheguem a esse diagnóstico em vida. Ela é comumente confundida com depressão, ansiedade, porque assim, por exemplo, um dos sintomas que é paralelo junto à desautonomia, porque assim, já existem evidências de que a maioria dos pacientes com encefalomielite miálgica tem desautonomia do sistema nervoso autônomo. Só puxa 5 centímetros para você. Pega aqui assim, ó. Isso. Melhorou? Pode continuar. Já foi comprovado que muitos pacientes que têm encefalomielite miálgica também têm a desautonomia do sistema nervoso autônomo. O que é a desautonomia do sistema nervoso autônomo? Muitas vezes, o seu corpo recebe mensagens equivocadas. Por exemplo, o que acontece comigo? Eu tive períodos em que eu ficava em pé, o fato de eu levantar, ficar na vertical, me deixava com batimentos a 160. Só por ficar em pé? Só por ficar em pé. Então, você chega no médico e fala assim, tô tendo batedeira. Ansiedade. Aí dá remédio para ansiedade. Aí te dá remédio para ansiedade. Nossa. Então, assim... eu sou tratada desde os 12 anos de idade como depressão, ansiedade e coisas afins. A gente não sabe se a minha doença veio lá dos 12 anos de idade ou se ela chegou há 5 anos atrás. Mas aos 12 começaram os primeiros sinais.
começaram sinais, assim, na verdade, desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, eu sinto um cansaço muito grande. É como se meu tronco fosse muito pesado, eu não conseguisse segurar meu tronco. É uma mochila pesada que você carrega, imaginária. Pescoço, assim. Mochila, eu acho minha cabeça muito pesada. Tem momentos, assim, quando eu era criança, adolescente, eu apoiava sempre na mesa, tipo assim, deitava a cabeça, assistia a aula com a cabeça deitada. E aí a professora falava assim, você tá com sono. Muitas vezes eu dormia, inclusive, porque, tipo assim... você tem um cansaço muito grande, né? Eu não sei te especificar, Ivana, foi aqui que começou. Eu sei que eu tive um agravamento de sintomas há 5 anos atrás, em que foi, assim, impossível. Mas até então, desde que eu me entendo por gente, eu já tinha um cansaço maior do que as outras pessoas. Você tá com quantos anos agora? 33. 33, tá. Então você passou boa parte da sua vida com esses sintomas. Na verdade, você convive com isso desde que você se entende por gente, né? Sim. Veio piorando um pouco agora. E como é que foi esse agravamento? Cara, eu tava fazendo um tratamento psiquiátrico, porque eu fui tratada como paciente psiquiátrica por muitos e muitos anos. Uhum. Inclusive, passei por diversas medicações psiquiátricas, já usei tudo que você imaginar. E a gente nunca teve muito um controle efetivo. A longo prazo, esses remédios sempre deixam de fazer efeito. E eu lembro que naquela época eu estava usando uma quantidade muito grande de medicação por orientação médica e eu tive uma disfunção gastrointestinal e que aparentemente a médica virou e falou assim, Ivana, parece que você está desidratada pela questão da disfunção gastrointestinal, deve ser isso, não sei o quê. Comecei a ingerir líquido e essa desidratação nunca passava. Fiquei cerca de 4 meses de cama, sem conseguir sair da cama, porque eu ficava em pé, meus batimentos chegavam aos 160 de ficar em pé. A posição vertical me dava cansaço, sudorese. Na época eu atuava como fotógrafa, eu estava fazendo design gráfico, e ainda estava terminando o curso de Direito, porque eu também sou formada em Direito. Sim. E eu tive que trancar o design, tive que largar a fotografia, consegui concluir o Direito, porque só faltavam 5 matérias para eu formar, então eu consegui meio que levar nas coxas, assim. Sim. Mas, assim, eu tinha muito mal-estar. Eu ficava em pé, eu tinha náusea, sudorese, eu escorria suor. De ficar em pé. Ficar em pé. Então, mas assim, desculpa o termo, deve ser um inferno. É um inferno. É um inferno. Eu digo isso porque, assim, eu tenho TDAH e não é uma coisa legal, tá? Obviamente não é a mesma coisa, né? Em matéria de incapacitante, obviamente. Mas, assim, você sentar para fazer uma parada e você fica 2, 3 horas para começar. Se começar. Sim, sim. É um inferno. Agora, você tem um problema que você, cara, para levantar é difícil. O seu corpo reage mal a você fazer movimentos mínimos, até você pensar, é um cansaço extremo. Sim. Me diga uma coisa, pelo seu conhecimento profundo do tudo que você já estuda, né? Isso tem a ver com coisa do tipo mitocôndria, o uso da energia que não é bem... O que a ciência explica sobre isso, os estudos? Existem estudos preliminares nesse sentido das mitocôndrias também. Inclusive, uma das suposições da minha atual médica é que talvez o excesso de medicação tenha afetado as minhas mitocôndrias, agravando o meu quadro clínico. Como é que foi isso? Você acha que você ter tomado os remédios psiquiátricos pode ter ocasionado isso ou não? Há suposições que sim, mas nada comprovado. Como eu te disse, é uma doença que está em fase de pesquisa. A gente tem banco de pesquisa em Harvard, em Londres, Stanford, em vários países do mundo focados especificamente para isso. E no Brasil a gente praticamente não tem banco de pesquisa sobre isso. Assim, até onde a gente saiba, não. Nas universidades não tem esses... Não. Caraca. E o que acontece? Como a gente não... talvez isso esteja mudando por causa do long Covid. Porque com o Covid-19, assim que deu 6 meses de pandemia, você entrava nos grandes sites, nos sites de grandes instituições que estudavam encefalomielite miálgica, e você encontrava já artigos sobre o long Covid, possivelmente correlacionando essas duas doenças. Porque a doença que o long Covid mais se aproxima é a encefalomielite miálgica. E muito antes do Covid, já supunham que poderia ser um fator viral. Desculpa, qual é o nome dessa doença que você falou? A encefalomielite miálgica. Não. O long Covid. Long Covid significa aquele trauma, aquele ressaca que você tem do Covid. A doença pós-Covid. Sim, o pós-Covid. O pós-Covid é o long Covid. Long Covid. Eu tive, tá? Mas não tive nada. Tipo, eu fiquei doente, tal, de febre.
2 dias depois eu meio que... Tem muitos bem. pacientes que não voltaram à questão de raciocínio, que não voltou à questão de energia, se sentem mais cansados. Tá sendo muito comum diagnosticar desautonomia depois do long COVID. A desautonomia ela já é passível de diagnóstico. O diagnóstico geralmente é realizado através do tilt test, que dificilmente os médicos passam esse teste, mas é um teste em que eles te colocam numa maca, eles te amarram nessa maca e eles colocam um medidor de pressão e medidor de batimentos cardíacos. E eles vão te colocando na posição vertical, justamente na posição vertical. Lentamente e medindo pressão e batimento, até você ficar completamente em pé. Se até então você não apresentar nenhum sintoma, eles te dão um estimulante, um remédio que você toma para simular que seu corpo está em exercício. E se você passar mal, o teste deu positivo. Se você não passar mal, tá tudo certo. Entendeu? Entendi. Então, assim, o tilt test, ele já faz o diagnóstico da desautonomia do sistema nervoso autônomo. Só que como é uma doença que também não tem um tratamento específico, que é uma doença que tem fase de pesquisa também, não tem muita intervenção a ser feita. Na verdade, a tentativa é tentar lidar com sintomas, né? E então acaba que eles... Assim, eu não sei, às vezes me parece que a medicina ela quer lidar com aquilo que pode ser curado, né? Aquilo que ainda não tem resposta, parece que existe uma resistência muito grande de se falar nisso, de se tocar nisso. Sim.